Amém, meu irmão? Vamos então continuar aprendendo qual que é o resultado de profetizar, de falar bem de você para você mesmo. Não é sair falando bem de você para as outras pessoas. Não é sair falando assim, eu sou sábio, eu sou... Não, você e Deus, sozinho. Eu falava que nenhum pedreiro, nenhum servente escutava isso. Eu falava para mim, eu confessava para mim. Eu falava, Marcelo, vai ter um dia. Tá vendo esse brejo, esse barro, essas coisas pesadas, esse negócio difícil que está fazendo hoje? Vai ter um dia que você vai estar andando aqui, tudo direitinho, né? Lisinho, só na pedra brita. E você vai estar adorando a Deus, você vai estar orando em línguas. Principalmente no inverno, na hora que tiver frio lá dentro da igreja, você vai estar aqui no calor aqui do sol do inverno. Bom, é isso. Aconteceu e está acontecendo exatamente como eu falei. Amém? Tem uma mulher que falou algo muito interessante. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 19, diz assim: E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos, e eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste. E o versículo 21 diz assim: porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, serei curada, ficarei curada. Essa mulher, durante 12 anos, sofrendo, ralando, a Bíblia diz lá em Marcos, que é o evangelho paralelo a esse, nesse texto, fala que ela já tinha gastado o dinheiro dela com médicos e não tinha tido resultado nenhum. E ela ouviu falar de Jesus e ela começou a dizer, ela começou a preparar esse dia, ela começou a falar que existiria um dia, que ela tocaria em Jesus, que ela encostaria em Jesus, que o dia que ela tocasse ela seria curada. E ela dizia consigo mesma: meu irmão, o que você tem dito consigo mesmo? O que você tem falado para você? O que você tem declarado para você? Isso faz toda a diferença. E ela falava consigo mesma: o dia que eu tocar em Jesus, eu ficarei curada. E a Bíblia diz que Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. A tua fé, a fé que ela tinha em Jesus, fez com que ela tocasse em Jesus, fez com que ela ficasse curada. Foi a parte dela. Qual que é a sua parte? Qual que é a minha parte? A minha parte é falar comigo mesmo. A minha parte é gerar esse milagre. Você acha que Jesus passou ali por acaso? Ela, não sei quanto tempo ela ficou falando isso. Teve um dia que foi como se ela tivesse atraído a presença de Deus. Se ela tivesse ela que trouxe a presença de Deus para ela tocar em Jesus. A fé dela fez isso. Meu irmão, você tem condições, através da sua fé, através de crer em quem é Jesus e o que Jesus quer e pode fazer na tua vida. Você tem condições de atrair a presença de Jesus. E hoje, apesar de Jesus não estar mais em carne e osso, como nós estamos hoje ainda, nós temos condições de atrair a presença de Deus e tocarmos pela fé em Jesus. E tocarmos nessa palavra, porque Jesus é a palavra. E você vai sair desse encontro sobrenatural com Jesus, curado, sarado. Mas para isso, você precisa gerar esse milagre. Você precisa falar a respeito disso. Você precisa, meu irmão, minha irmã, começar a profetizar sobre a sua vida, a declarar. Esses dias eu vi algo interessante. Olha o que está escrito aqui. No livro de João, Evangelho de João, capítulo... Tem nos dois, João 3, 23 e capítulo 21 de João. O próprio escritor, quem escreveu o Evangelho de João foi João. E ele fala, olha aqui, capítulo 13 de João, versículo 23, diz assim: na hora da ceia, ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Você sabia que quem ele amava, aquele a quem ele amava, era João? Sabe o que João estava falando? João estava falando que ele era um discípulo, que ele era muito amado de Jesus. Você, como um crente, como um discípulo de Jesus, você fala o quê? Nossa, mas eu não presto para nada, né? Eu sou um discípulo de segunda categoria, eu sou o filho rebelde de Deus.
Para de falar isso, pelo amor de Deus, ué. Começa a falar, ó Jesus, a palavra de Deus diz que eu sou a menina dos teus olhos. Jesus, eu sou um discípulo amado do Senhor. Jesus, eu sou muito amado pelo Senhor. Pensa num discípulo, pensa numa discípula do Senhor. Discípulo é seguidor do Mestre. Jesus, eu sigo você de pertinho. Jesus, eu te amo. Não tem ninguém que ama o Senhor mais do que eu. Meu irmão, começa a falar, olha aqui no capítulo 21. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Então João, o próprio autor do Evangelho de João, ele se autodenominava um discípulo amado de Jesus. Como eu falei, você quem? Começa a dizer, Jesus, eu sou um discípulo amado seu, porque Jesus, ele te vê dessa forma. Jesus, ele te quer dessa forma. Jesus, ele te ama dessa forma. Ele te ama como um seguidor. Se hoje está mais próximo ou menos próximo, ele te ama. Não é porque você está mais distante hoje de Jesus que Jesus deixou de te amar. Então comece a declarar isso, meu irmão, por favor. Se você quiser que a tua vida dê certo, comece a profetizar, a falar consigo mesmo. Olha o que diz aqui, Deuteronômio capítulo 7, verso 17. Se disseres no teu coração, ou seja, Deus falando para Moisés, Moisés, se você falar para você mesmo, essas nações são mais numerosas do que eu, como é que eu vou poder desapossá-las? Se você ficar falando para você assim, mas isso nem Deus dá conta, nossa, isso é impossível, isso não tem jeito de acontecer, eu não sou capaz de fazer isso, eu não dou conta de fazer aquilo. Se você disser ao seu coração, se você ficar conversando com você mesmo, se você disser a si mesmo essas coisas, como é que Deus vai agir? Deus só age, meu irmão, pela fé. Deus age quando existe fé. Sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, de maneira que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna um galardoador daqueles que o buscam. Você precisa crer que Deus, ele vai te recompensar, que Ele vai te socorrer, que Ele vai te salvar, que Ele vai fazer. Meu irmão, olha o que está escrito em Romanos 10:9. Não preciso nem abrir aqui, mas para você saber que está escrito. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você quer ser salvo? Começa a dizer isso. Jesus, você é o meu Senhor. Eu creio que o Senhor ressuscitou, eu creio que o Senhor está vivo. Diga isso, se você crê, fala. Meu irmão, eu confesso todo dia, eu falo todo dia da minha salvação, eu sou grato a Deus todo dia por causa da minha salvação. Eu louvo a Deus todo dia, eu adoro a Deus todo dia, eu falo, Deus, eu te amo. Jesus, o Senhor me salvou, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou próspero. Começa a declarar, eu sou capaz, eu sou sábio, o Senhor tem feito diferença na minha vida. Começa a falar, meu irmão, abra sua boca, fala consigo mesmo, profetiza para você, confessa para você. Paulo falou isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquela mulher que precisava de uma cura, ela dizia consigo mesma, eu vou tocar em Jesus, eu vou ficar curada. João, o discípulo amado, ele falava, Jesus não chamou ele de discípulo amado, os outros discípulos não o chamaram de discípulo amado, mas ele falou assim, eu sou um discípulo amado, eu sou o discípulo que ama Jesus, eu sou o discípulo que é amado por Jesus. Meu irmão, essa talvez seja uma das respostas que você precisava para você fazer com que a sua vida dê certo em Jesus Cristo. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma excelente semana e qualquer hora dessa eu te encontro aqui na igreja, no nome de Jesus. Amém.